Gênesis 32, a partir do verso 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou-lhe. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Só até aí. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração nesta noite, Pai. Que as palavras que saiam dos meus lábios não sejam de persuasão humana, mas sejam palavras vindas do Teu trono, Senhor, meu Pai. Se manifesta com poder nessa noite, para que nós não saiamos daqui do jeito que chegamos, mas transformados, Pai, pelo Teu Santo Espírito. Eu oro, Senhor, nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Quem aqui nunca ouviu ou não conhece ou nunca ouviu falar dessa figura, Jacó, uma figura emblemática? Eu vou, para que nós possamos nos situar em relação ao texto que nós acabamos de ler, fazer um pequeno resumo da história de Jacó. Isso para que nós possamos verdadeiramente ter a dimensão daquilo que está sendo tratado no texto, pois existem alguns detalhes muito importantes que eu não gostaria que vocês perdessem. Seria muito importante a gente prestar atenção nisso. Quem era Jacó? Jacó era filho de Isaac e Rebeca, irmão gêmeo de Esaú, neto de Abraão. Sua história começa no capítulo 25 e vai até o capítulo 49 de Gênesis. Se você pegar todo esse capítulo, você vai encontrar referências a Jacó. A Bíblia nos revela que, a exemplo de Sara, avó de Jacó, Rebeca, sua mãe, ela era estéril. Pelo que o seu pai, Isaac, orou a Deus e ele abençoou e Rebeca ficou grávida. Agora, a gravidez dela, pelo que a gente olha na Bíblia, foi uma gravidez um tanto quanto complicada. A Bíblia diz que os filhos que estavam no ventre dela, Esaú e Jacó, lutavam no ventre de Rebeca. Isso fez com que Rebeca, inclusive, se dirigisse a Deus, perguntar: o que está acontecendo? E o Senhor fala assim: olha, 2 nações há no seu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte e o outro, o mais velho, servirá ao mais moço. A Bíblia revela que quando as crianças nasceram, o primeiro a sair do ventre de Rebeca foi Esaú. Era um garoto ruivo, peludo, por isso inclusive recebeu esse nome, Esaú, que significa peludo. O segundo é Jacó. Jacó, diz a palavra, veio segurando no calcanhar do irmão. Por isso recebeu o nome de Jacó, que tem a ver com calcanhar, e tem muito tipo suplantador de calcanhar, ou aquele que vem agarrado ao calcanhar. Mas a expressão que muitas vezes alguns usam é de enganador, aquele que se aproveitou da situação. Existe um certo dilema com relação a essas traduções bíblicas em relação ao hebraico antigo, sabe? A Bíblia nos revela que Esaú cresceu e tornou-se um exímio caçador.
Ele era o quê? Um homem do campo. Jacó já era um homem pacato. Ele é apontado na palavra do Senhor como um homem da tenda, sabe? E fica claro na palavra do Senhor algo que nos chama atenção. A Bíblia não esconde que Isaque amava Esaú, mas Rebeca amava Jacó. Ou seja, era um estranho relacionamento de predileção conturbada. Ou seja, Esaú era o filho querido de Isaque, o pai. Já Jacó era o filhinho da mamãe, sabe? Retrato de uma família que a gente poderia ver naquele momento já de cara como uma família quase que disfuncional. Assim como existem muitas famílias disfuncionais hoje em dia, sabe? Agora, a Bíblia revela ainda que certa vez Esaú chega cansado. Jacó está preparando um cozinhado, na realidade um prato de lentilha. Esaú pede para que o irmão conceda que ele coma. E Jacó vê naquele momento uma oportunidade e ele faz um aproveitamento da situação e ele venda o seu alimento, mas olha só, eu só vou vender em troco da tua primogenitura. O que na realidade o texto diz que Esaú concorda, inclusive desprezando o seu próprio direito. Aqui nós temos aqui de forma clara dois erros de Jacó, por se apresentar um oportunista diante da fome do irmão, diante daquela situação, e pelo próprio desprezo da ordem normal das coisas que Esaú teve. Agora, o texto não para por aí. Se a gente acompanhar a história de Jacó, Isaque, num certo momento já idoso, cego, fala para Esaú que transmitiria sua bênção patriarcal. Então ele faz um pedido para Esaú, para que ele preparasse para ele um prato favorito, aquilo que atraía o seu coração, aquilo que falava a ele. Só que a Bíblia nos revela que nesse momento em que ele estava falando com o filho mais velho, Esaú, Rebeca ouviu Isaque conversando com Esaú e instruiu Jacó sobre como ele deveria proceder para tomar aquela bênção para si. No caso, a mãe preparou a comida, está no texto, e Jacó se vestiu com as roupas do irmão Esaú, para ter inclusive o cheiro dele, e com pele de cabrito cobriu as mãos, os pescoços, para que, sendo indagado, ele pudesse se passar pelo irmão. Ou seja, o pai já idoso, o pai cego, querendo transmitir a bênção patriarcal, e normalmente era para o primogênito, tá? Era fato. Ela aproveita uma situação, e nesse momento nós vemos que Jacó vai ao seu pai, e o pai responde: quem és, meus filhos? Ele fala assim: sou eu, Esaú. Inclusive eu vim trazer aqui o prato que me pediste, senta para comer, inclusive para o Senhor poder me abençoar. E ele respondeu: por quê? Foi tão rápido que você conseguiu essa caça? Como? Ele ainda se atreve e falou assim: não, é porque Deus me abençoou. Deus propiciou que eu achasse essa caça bem rápido. O Isaque na hora chama ele para perto, apalpa para sentir o pelo e pergunta novamente, e ele novamente insiste na mesma mentira. Se aproveitando da cegueira do pai, Jacó se passou pelo seu irmão Esaú e foi abençoado por Isaque. Quando Isaque e Esaú descobriram o que havia ocorrido, já era tarde demais, porque a bênção de Jacó era inclusive irrevogável, estava no texto bíblico. Não preciso nem dizer que Esaú ficou enfurecido quando descobriu que tinha sido superado por Jacó. Então, para fugir da ira do irmão que lhe jurou de morte, Jacó partiu para a casa de seus parentes em Harã. Ou seja, de onde Abraão tinha saído. Vocês lembram a história?
saia da sua parentela, vá para a terra que eu te dei. Ele faz o percurso inverso, ele volta para Harã. Agora a Bíblia nos revela que em sua viagem de fuga, Jacó pernota em um lugar, e no caso, naquele lugar, ele tem uma visão, ele tem um sonho. Ele viu uma escada por onde subiam e desciam anjos, e nesse momento ele ouve o Senhor falar de uma forma bem clara, assim: olha, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei, e a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que hei referido. Está no texto de Gênesis 28, verso 13 a 15. No caso, Deus estava naquele momento confirmando para Jacó as promessas feitas a seu avô Abraão lá atrás, as mesmas promessas que ele tinha já ratificado a Isaque. E é interessante que, se bem observarmos o texto sagrado, veremos que mesmo nesse momento de fuga, nesse momento de angústia, desse encontro, inclusive que a gente poderia classificar como um encontro maravilhoso, ver o céu aberto, uma escadaria que sobe até o céu, ouvir a voz do Senhor, ter a visão de anjos, sabe? Mesmo disso, Jacó, ao despertar, ele ergue uma coluna no local, um local que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel, que significa casa de Deus, e ele faz ali um voto. O voto dele era o seguinte: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Gênesis 28, 20 a 22. Queridos, pensem comigo. Deus pediu algum voto? Não. Deus já havia se comprometido com a proteção? Sim. Mas incrivelmente Jacó aproveita a situação para tentar fazer um acordo com Deus, tanto que chega a falar que se Deus fizesse isso e aquilo, então, e somente então, seria o seu Deus e lhe daria o dízimo. Ou seja, observem a mente desse homem Jacó. Jacó era filho de crente, mas o Deus que ele conheceu nesse momento era tão somente o Deus do seu avô Abraão e o Deus de seu pai Jacó. Ele tenta lidar com Deus como o mundo tentaria, fazendo uma barganha. Vamos fazer um acordo. Como é que vai ser daqui para frente, já que o Senhor apareceu para mim? Agora, Jacó segue no dia seguinte, chegando em Harã, Jacó conhece a prima Raquel, filha do seu tio Labão. Jacó desejou casar-se com Raquel e fez um acordo com Labão, que ao fim de um período de 7 anos de trabalho, ele pudesse desposar Raquel. O casamento ocorreu, mas na realidade Labão enganou Jacó. Recorrendo a uma possível costume da região, Labão concedeu a Jacó sua filha mais velha, Lia. Na realidade a gente lê no hebraico Lea, como esposa, sob argumento de um costume de não casar a mais nova antes de mais velha. Ou seja, nas festas de casamento, a gente já tenta imaginar, depois de uma bebedeira, sabe?
Jacó entra na tenda para consumar o casamento, e no dia seguinte se dá conta que o casamento foi consumado, mas não com Raquel, mas com Leia. Jacó então fez um outro acordo. Ele fica bravo, vai falar e faz um outro acordo com Labão, para que finalmente pudesse se casar com Raquel. Eu fico imaginando, sabe, e os textos sagrados nos revelam isso, que ele estava apaixonado por Raquel. Existe até um poema de Luís de Camões que fala a respeito de Raquel, que ele, e está no texto sagrado, que 14 anos, porque ele trabalha mais 7 anos por Raquel, e ele diz que 14 anos ainda foi pouco pelo amor da sua esposa. Enquanto ele estava morando com seu sogro Labão, Jacó teve 11 filhos e uma filha. Esses filhos foram gerados por suas duas esposas, esposa Lia e Raquel, e por suas concubinas, servas de Lia, né? Lia teve uma serva chamada Zilpa, e Raquel uma serva chamada Bila, que na dificuldade de gerar filho, concebia suas servas para que ele concebesse filho com elas. Agora eu queria que você pensasse comigo. Veja o cenário de convívio familiar neste contexto horrível. Pois Lia era a esposa desprezada e Raquel a amada, que competiam entre si por Jacó. Tenta imaginar crianças, filhos de Jacó, gerados no ventre de Raquel, gerados no ventre de Lia, mas gerados também no ventre de Bila e de Zilpa, sendo criadas num ambiente como esse. Esse é Jacó. Após anos trabalhando para o seu sogro, fazendo o seu rebanho prosperar, Jacó resolveu partir e retornar para a casa do pai. Labão não queria que Jacó partisse, ele propôs um acordo para sua permanência, na tentativa de obter vantagem, inclusive, sobre Jacó. Ele mudou esse acordo 10 vezes, sabe? E Jacó não conseguia sair. O acordo consistia em que o salário de Jacó seria de acordo com a pelagem do rebanho que se procriava. Só que o velho, né? Ou seja, se Jacó era malandrão, o sogro dele era PhD, entendeu? O cara era, sabe? Então ele separava os machos que dariam aquela pelagem a 3 dias de distância. E aqui tem algo muito interessante, porque Jacó utiliza de varas de álamo para colocar nos riachos, para que as carneiras ou as cabritas, ao olharem aqui, isso procriassem de acordo com as listas ou os salpicados das varas. Ou seja, um homem, neto de Abraão, neto de Isaac, filho de Isaac, estava aqui o quê? Acreditando numa simpatia, quando na realidade realmente o seu rebanho crescia, mas porque o Senhor era com ele. O Senhor era com ele, sabe? É incrível isso. E isso é muito semelhante a algumas coisas que por vezes a gente, sabe? Entendam, Jacó acreditava em Deus, mas daí a confiar em Deus vai uma grande distância. Tiago diz que acreditar, até os demônios acreditam e tremem. A postura de Jacó é muito parecido com aquele que se diz, inclusive, cristão, mas usa, por exemplo, um galho de arruda atrás da orelha para espantar mal olhado. Aquele que se diz cristão, mas faz um vaso na sua casa e planta lá a espada de São Jorge, algumas coisas, por quê? Porque diz que aquilo protege a casa. Se diz cristão, mas não tem nenhuma dificuldade em colocar um Buda,
sabe? De trás para frente, em cima da geladeira, inclusive com algumas moedinhas para atrair riqueza. Esse é Jacó. Agora, após 20 anos, Jacó sai escondido de Labão. E a Bíblia nos revela que Raquel, sua esposa amada, antes de fugir com o esposo, entra na casa do seu pai, furta os ídolos do lar que pertencia ao seu pai Labão e escondeu na sela do seu camelo. No mínimo, nós temos aqui um sincretismo. Quando soube da fuga de Jacó, Labão ainda o perseguiu. Mas após uma longa conversa e avisado por Deus que não deveria tocar em Jacó, ambos fizeram uma aliança e Jacó finalmente viajou na direção sul. No caminho, Jacó encontrou anjos que lhe davam a entender de uma forma bem clara a sua proteção. Daí Jacó chega próximo, caminhando um pouco mais, Jacó acampa e sabendo que ele ia voltar para a terra que seria a terra do seu pai, ele manda batedores à frente que voltam com uma notícia, que o seu irmão Esaú, aquele que havia lhe jurado de morte, estava vindo ao seu encontro com 400 homens. Quando a gente lê 400 homens na Bíblia aqui, a gente pensa e interpreta de uma forma bem clara. 400 guerreiros. Pelo que todos os fantasmas do passado vêm à mente. E a palavra do Senhor nos revela que naquele momento ele teve medo. Ele perturbou-se. Então, um homem, apesar das bênçãos experimentadas da parte de Deus, experimentado nas artimanhas do mundo, ele divide a caravana dele em dois, pensando, se Esaú ferir uma parte, a outra tem chance de escapar. E ele dirige uma oração ao Senhor. A oração dele era o seguinte: Deus do meu pai Abraão e Deus do meu pai Isaque. Ele não fala, meu Deus, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Que interessante. Nesse momento Jacó lembrou-se do encontro que teve com Deus lá em Betel. E fez uma oração como a relembrar o Senhor, olha, o Senhor tem um compromisso comigo. Olha, o Senhor tem um compromisso comigo, mas não fala no seu nome. Fala em nome de Abraão e de Isaque. Passado aquela noite, no dia seguinte, mesmo após ele ter orado, o que faz Jacó? Ele separa uma grande quantidade de presentes para encaminhar à sua frente em lotes, um após o outro. Isto porque ele dizia a si mesmo, eu aplacarei com o presente que me antecede o coração do meu irmão. Ou seja, estamos diante de um fato. Jacó acreditava em Deus, mas não confiava em Deus, no seu amor, na sua proteção, nas suas promessas. Daí nós chegamos ao ponto do texto que nós acabamos de ler. Levantou-se naquela mesma noite, transpôs o val de Jaboque, fez passar tudo. Queridos, val significa um lugar em que dá para atravessar a pé. Lá existe um lugar em que durante um período do ano as águas enchem, mas durante um outro período as águas quase secam.
E Jaboque é lugar de travessia. Então ele estava passando naquele lugar que dava para atravessar a pé. Ele coloca tudo à frente. E a palavra diz que naquele momento ele fica só. Existe uma verdade aqui que eu queria que vocês guardassem no coração. O que ele precisava naquele momento era de uma vitória. E vitória gloriosa sobre o eco, sobre o pecado. Enquanto você não for a Jaboque, não acontece. Amado, amada, chega uma hora em que seja na vida de Jacó, chega na minha vida, seja na vida de qualquer um que esteja aqui, nós precisamos, de fato, resolver as coisas com Deus. Ou talvez fica tarde demais. Eu, por exemplo, não tenho controle nenhum dos meus próximos 10 minutos. Dos meus próximos 5 minutos. Que dirá de amanhã, da semana seguinte? Não tenho controle nenhum. E a palavra do Senhor é muito clara, Isaías 55, 6. Procure o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós temos que enfrentar a nós mesmos e nos esvaziar de todos maus desejos, de toda ambição, de todo entendimento. Vejam, o que eu queria propor para mim e para você nessa noite é que a gente se imaginasse aqui no Val de Jaboque. O nosso Jaboque tem que ser enfrentado, e a exemplo daquilo que aconteceu com Jacó, que ele passou tudo o que tinha, suas esposas, concubinas, filhos, todos os bens, e diz a palavra, ele ficou só. E ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia, que está no texto. Temos aqui aquilo que chamamos de teofania, manifestação visível do próprio Deus. Jaboque é onde o Jacó em nós tem que dar o último suspiro. É onde Deus trata conosco não apenas em relação ao nosso pecado, mas em relação ao nosso caráter. Entendam, Jacó era um homem com problemas. Ele era um homem nesse momento desesperado. Digamos que Deus o tenha colocado contra a parede a noite toda, porque é assim que está o texto, que ele lutou, e não foi uma lutinha qualquer. Ele lutou a noite toda. Ele estava voltando após muitos anos por sua herança. Esaú, o irmão de quem havia usurpado a primogenitura, estava vindo ao encontro dele com 400 guerreiros. Jacó havia amadurecido em várias maneiras, mas entenda, ele embora conseguisse fazer uma linda oração, porque ele faz uma linda oração no verso 10. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. É assim que ele começa a oração ao Senhor. Jacó, mesmo assim, continuava sem confiança plena no Senhor. Ele continuava num processo de conciliação com o mundo. Isso quer dizer, ceder ao perigo, negociando com o mundo e no padrão do mundo para evitar problema. Paz a qualquer preço, inclui inclusive concessões. Em vez de confiar em Deus na crise, ele aparou as arestas. Ele tentou inventar um jeito de enfrentar o problema. Eu divido em lotes, eu mando presentes, eu vou aplacar o coração do meu irmão, eu vou dar o meu jeito, dividir o gado, diferentes rebanhos, enviando à frente para abrandar o coração do irmão. Bombardeou Esaú de ondas sucessivas de presentes, cabras, camelos, touros, ovelhas, mulas, carneiros, porque dizia, eu o aplacarei, eu o aplacarei. Apaziguamento. É nisso que multidões de cristãos entraram hoje. Vez por outra, nós simplesmente negociamos, apaziguamos. Sabe como que é? Nós pecamos e confessamos.
choramos e confessamos. Tentamos descobrir uma saída com a nossa própria força. Sim, as arestas, os esquemas, as justificativas, as desculpas, os planos, tudo em vão. Parecemos fracos contra necessidade e desejos que tomam conta da nossa vida. Um homem de oração, mas continua aquele pontinho negro na sua vida. Sabe orar lindamente. Permanece uma resistência secreta. O senhorio de Cristo no fundo do coração não estava, do Senhor, não estava enraizado no coração de Jacó. Ele continua numa cena de apaziguamento. Ele continua maquinando, continua o ídolo em pé. O seu jeito. Ainda que totalmente entregue, ainda sob o senhorio total, só do inimigo e não do Senhor. Mas então poderíamos perguntar, o que precisa acontecer em Jaboque? Aqui é Jaboque, o que precisa acontecer? Em primeiro lugar, em Jaboque, a religião tem que dar lugar a uma coisa chamada espiritualidade. Uma pessoa pode ser muito religiosa e não ser nem um pouco espiritual. Jacó havia tido uma experiência muito religiosa em Betel. Quando fugia de seu irmão Esaú, a caminho de Padã-Arã, ele teve uma tremenda experiência religiosa. Ele sonhou, a porta do céu estava aberta, ele viu a escada, ele viu o anjo que subia, descia. Deus apareceu, fez uma promessa, era uma promessa de bênçãos. A terra em que agora está deitado, eu te darei, a tua descendência serão abençoados. Jó grita naquele momento, é impressionante, o Senhor está nesse lugar, ele dá o nome Betel, ele ergue um altar ao Senhor e prossegue em fazer acordo com Deus. E parte da bênção que lhe soa muito bem, sabe? Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que eu vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Sabe? Esse acordo muitas vezes nos soa familiar. São acordos muito comuns de ser feito nos cultos dominicais, em noite da bênção, em reunião de oração, sabe? Me abençoe, Senhor. Me faça prosperar em todos os meus caminhos. Me dê muito alimento. Vista-me bem. Cuide bem de mim. Aí então eu vou servir o Senhor. Aí então eu darei meu dízimo. Dê a mim para que eu possa lhe devolver. Esse é o raciocínio. Pense nisso. Deus está presente, os céus abertos, anjos aparecem, Deus fala. Que experiência religiosa sobrenatural. E tudo que Jacó vê ali é um acordo para a terra. Alimento, roupa, prosperidade, sucesso em tudo. Foi uma experiência que ele teve, pura e simplesmente religiosa. Mais nada. Tudo que alguns veem e que podem tirar disso, para eles a expiação, sabe, que acontece em muitos jaboques hoje em dia, é que a expiação de Jesus por nossos pecados significa meramente saúde, riqueza, prosperidade, libertação da maldição da pobreza. Estão cegos do verdadeiro significado da vitória de Cristo na cruz, cego ao seu poder sobre o pecado, cego a servir Ele voluntariamente em benefício do seu reino, e entender que a condição para seguir esse reino é obediência. Infelizmente, templos, igrejas, estão lotadas de pessoas atrás de bênção e não do Senhor da bênção. É triste a gente saber isso e falar isso de púlpito, mas é verdade, em muitos lugares. Atrás de coisas que serão desfrutadas aqui e agora, mas que não valem para a eternidade.
tem valor nenhum. Digo que são pessoas religiosas. Algumas podem ser muito religiosas, como Jacó podem ter experimentado grandes revelações. Pessoas que não duvido viram anjos. Pessoas que não duvido talvez tenham ouvido Deus. Mas em Betel dele a carne ainda comanda. Sabe, é um lugar religioso, mas não é um lugar real, espiritual. É uma revelação tão somente parcial. É o Deus ainda do vovô, da vovó. É o Deus de Abraão e de Isaac. Não era o Deus de Jacó. Em segundo lugar, precisamos entender que Jaboque é um lugar que Deus espera submissão completa. É o lugar da vitória total contra todo o pecado que nos assedia. Eu vou dizer um negócio para você. Você, eu e ninguém vai estar pronta para Jaboque enquanto não estiver desesperado. Sabe? Querer intensamente aquilo. Você tem que chegar ao fim da linha. Seu peso de pecado precisa lhe levar a uma crise de vida ou morte. Sabe? Seria como se eu fechasse aquela porta ali e falasse para vocês hoje como algo verdadeiro. Vocês sabiam que não vão acordar amanhã? O que você faria agora? Você sabia que não tem amanhã para vocês mais? O que você faria agora? Nesse restinho de noite. Sabe? Que crise Jacó enfrentou? De um lado Esaú se aproximava, de outro estava o próprio Deus e uma hoste de testemunhas celestiais. Não dava para avançar, era o fim da linha definitivo. A menos que ocorresse um milagre, ele era um homem morto. Era isso que tomava conta do seu coração. Seus pecados o haviam alcançado em Jaboque. Por mais de 20 anos ele tinha sido capaz de blefar. Por mais de 20 anos ele tinha sobrevivido à custa da sua esperteza, da dissimulação, sabe? E de uma proteção divina em que ele não reconhecia. Ele sabia que existia, mas não depositava confiança, sabe? Não dava mais para prosseguir, nem mais um dia, sabe? Como no passado. Jacó foi forçado a expor diante da aterrorizante presença do Senhor, diante de uma só pergunta. Porque perguntou o Senhor: como te chamas? E ele respondeu: Jacó, o meu nome. Lembre que há 20 anos atrás, o pai dele, no leito, perguntou: como é teu nome? Esaú. É você mesmo? Sim, sou eu, Esaú. E o Senhor agora está perguntando: como te chamas? Jacó. Entenda, a resposta de Jacó aqui tem caráter de confissão. Jacó sabia que significava o seu nome: usurpador de calcanhar, enganador, aquele que enganou o irmão, aquele que enganou a si próprio, e tenta esconder isso dos olhos de Deus durante todo esse tempo. O que o Senhor estava dizendo era o que Jacó é. O Senhor estava falando para Jacó naquele momento: olha para você, cara. Olha para você mesmo, no que você se tornou, enfrente a realidade, enfrente a verdade, seja honesto ao extremo, ou não haverá vitória, não tem como. E lá dentro, vem todos os temores escondidos e as confissões, sabe? Deus, eu fico tentando imaginar que no íntimo Jacó estava falando: Deus, eu sou falso. Sabe, eu sou tão religioso por fora, mas por dentro eu sou uma mentira. Eu sou um usurpador. Durante todo esse tempo eu brinquei com fogo, por muito tempo. Fiquei arranjando desculpas para os meus atos, justificando o meu pecado. Sabe?
Não pode haver vitória alguma contra qualquer pecado que assedia sem que haja enfrentamento do ponto final. E o ponto final, meu, teu, de qualquer pessoa, é Jaboque. Sabe? É Jaboque. É melhor você vermelhar agora de vergonha do que amarelar depois diante do Senhor, sabe? O temor da justiça e do juízo de Deus contra seu pecado precisa lhe agarrar com determinação, tal qual aconteceu naquela noite. Você tem que enfrentar o fato de que Deus, em seu amor, tem que dar para Jacó um prazo final. Deus, em seu amor, tem que dar para mim, para você, um prazo final. A gente fica imaginando Jacó, um menininho. Querido, guarde isso. Se nós fizermos o retrocesso da vida de Jacó, morreu com 147 anos no Egito. José trouxe para ser enterrado, ele ficou 17 anos no Egito. Se você fizer o retrocesso, quando ele saiu da companhia do pai para ir se casar, ele tinha 77 anos. Esse ato de conversão está acontecendo com um homem de 97 anos. Não é criancinha imatura. É alguém que estava brincando com o Senhor, e o Senhor, com todo o seu amor, cuidando, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Sabe por quê? Porque Ele é fiel e tem uma promessa. E Ele não rompe promessa. Ele não quebra promessa. Sabe? Ele é paciencioso. Não que acabe a graça dele, seja retirada com o seu amor, misericórdia, seja limitado. Mas chega uma hora quando Deus não pode mais reter o salário do seu pecado. Há uma lei que afirma: cobiça concebida gera morte, o seu pecado lhe descobre. Queridos, quantas e quantas pessoas ficam deixando para amanhã o vol de Jaboque? Não, domingo que vem, no próximo culto, na próxima reunião de oração. Sabe? Você tem que enfrentar a realidade de que não pode continuar vivendo, sabe? Isso é uma realidade que nós temos que entender. Mentira em relação ao Senhor. Deus não permitirá a licença em aberto para continuar pecando. Você tem que obedecer ou então ser exposto em frente à verdade e confesse diante do Senhor. Isso é muito sério que eu vou falar, com detalhes. Sabe por quê? Porque a gente fica achando que pecado é coisa que os outros cometem. Nós temos probleminha, uma dificuldade. Eu tenho uma dificuldade nessa área, Ricardo. Uma dificuldade, um problema. Pecado é pecado. Pecado é pecado e tem nome, sabe? Tem vezes que nós temos que ir no vão da vida se encontrar com o Senhor e falar: Senhor, eu sou realmente um adúltero. Senhor, eu não sou melhor do que meretrizes ou qualquer homossexual ou drogado, sabe? Eu estou enganando a minha família. Senhor, eu roubo, eu minto. Senhor, eu sei que terei que pagar o preço pelo que estou fazendo. Então, por isso, Senhor, eu quero que neste momento, Senhor, o Senhor me faça tal qual fez com Jacó. Muda meu nome. Em Jaboque, Cristo nos liberta daquele pecado que nos assedia, transformando a intimidade do nosso caráter. Olha o que aconteceu com Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Vejam que interessante, queridos, eu queria que você prestasse atenção. Jacó perdeu para Deus, pois o Senhor lhe tocou e incapacitou para a luta. Na realidade, o texto termina dizendo assim que Jacó ficou aleijado. Mas a sua derrota significou vitória. A derrota de Jacó é o poder de prevalecer através de um novo caráter.
Prevalecer quer dizer conquistar supremacia, vitória, superioridade. Jacó não sabia que estava em seu poder o obedecer, porque o Senhor aceitou o seu compromisso de submissão. O Senhor não está interessado simplesmente em nossa vitória sobre os pecados. Ele quer nos transformar enquanto pessoas. Ele tinha recebido a bênção patriarcal. E só depois de Jaboque, ele se tornou um patriarca. Porque antes de Jaboque, era Deus de Abraão e Isaque. E não como hoje conhecemos, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Um dos maiores milagres que o Senhor pode operar a nosso favor é aleijar os nossos esforços humanos e nos tornar totalmente dependente dele. Sabe? Totalmente. Um dos grandes problemas que nós temos enfrentado é que nós achamos a gente autossuficiente. Sabe? A gente faz aquele tipo de oração quando quer achar um lugar para estacionar. Senhor, me acha um lugar para estacionar. Mas quando você vê, fala, Senhor, não precisa não, eu achei. E Deus não está na jogada mais. E a glória não é do Senhor. Sabe, talvez essa noite você saia mancando, humilhado, aleijado, bradando ao Senhor, eu fiz a minha rendição e eu vou concluir. Eu vou concluir. O Senhor, eu fiz uma rendição total, entreguei todos os meus pecados, meu ídolo foi esmagado, mas eu não vou conseguir vitória sem ajuda sobrenatural. Eu preciso de algo que vem do teu trono, Senhor. Me trouxe a esse ponto de obediência absoluta. Jaboque. Querido, querida, veja que interessante. Nós já observamos mudança na vida de Jacó. Se você abrir o capítulo 33, do verso 1 ao 3, você já vê mudanças tremendas. Nos primeiros 3 versículos, aquele mesmo homem que antes colocou tudo à frente, ficou atrás. Nesse momento ele organiza a sua família e todos os seus bens. Mas no verso 3 diz assim, e ele mesmo adiantou-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Eu fico imaginando que isso daí é como se fosse o teste da bênção. Imaginar não é pecado? Eu fico imaginando que ele estava caminhando em direção a Jacó. E 7 vezes ele se curvou e abraçou, e abaixou até a terra, diante de Esaú. E eu acho que a cada vez que ele abaixava na terra, ele ficava pensando, será que eu vou levantar, ou uma espada vai cortar minha cabeça? Ou uma flecha vai me ferir o coração? Mas ele continuou caminhando, e abaixando e levantando. Será que eu dou mais um passo? Se eu abaixar, eu consigo levantar? Era submissão, não a Esaú, era ao Senhor. É a mesma coisa de dizer, Senhor, eu estou em tuas mãos, em tuas mãos. Meu irmão está diante de mim, com 400 guerreiros, sabe? Note, aquele que antes colocava outros à frente, agora toma a dianteira, sabe? Mas agora a confiança no Senhor. No final, o que vem? Um abraço. O irmão corre em direção dele e o abraça. Não é um cumprimento em inglês, é um abraço. Fico pensando que aquele irmão já deve ter matado muita gente com raiva, pessoas que lhe cruzaram o caminho. Mas o Senhor tinha trabalhado corações, sabe? No caso, você pode escolher continuar mentindo para você mesmo, mas Deus não se engana. Ou simplesmente confessar nessa noite. Você pode confessar assim, ó. Meu nome é Jacó. E eu sou enganador mesmo.
Meu nome é José e eu sou mentiroso mesmo. Meu nome é Maria e eu sou uma fofoqueira, Senhor. Sabe? Meu nome é João e eu sou invejoso. Meu nome é Antônio, eu sou vagabundo, sou relaxado. Meu nome é isso, aquilo. E eu sei no íntimo do meu coração que existe um nome pichado em mim que precisa ser mudado nessa noite. Entenda, meu querido, muitas vezes o nosso dolo nos impede de observar o coração de Jesus. E por isso que Jaboque é tão necessário. É o lugar para se depositar todos os vestígios finais de engano. Jacó mudou o nome de Jaboque para Peniel. Peniel significa face de Deus. Via Deus face a face. E a minha vida foi salva, diz ele. Vi Deus face a face. E a minha vida foi fácil. Jacó era um homem agora espiritual. Nada de falar de bênçãos materiais. Tanto que se você seguir o capítulo 33 depois, ele faz questão de entregar presentes para o irmão. Jacó tinha desperdiçado 20 anos da sua vida. Sabe, 20 anos que ele poderia ter tido comunhão com o seu sogro, comunhão com o irmão. Mas os céus tinham se fechado para ele por causa do dolo. A palavra de Deus diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Imagine, aqui é o val de Jaboque. Eu queria que você não fizesse nenhum voto de tolo. Enquanto o louvor foi tocando, se você sentir do coração e falar assim: Senhor, eu quero uma nova identidade nessa noite. Você vai sair do teu lugar, vem aqui que nós vamos orar junto. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, porque o Senhor é fiel. O Senhor é Deus fiel. Pai querido, Pai amado, quando eu olho a história bíblica, Senhor, eu não entendo como a partir de um homem como Jacó, o Senhor ergue uma nação e tira dele 12 tribos. Do mesmo jeito, Senhor, que eu não entendo como o Senhor permite eu tomar lugar nesse púlpito. Eu não entendo. Eu não me escolheria, Senhor. Eu não me escolheria. Eu fico cada vez mais surpreendido com a Tua graça e misericórdia para com nossas vidas, Senhor, meu Pai. A cada dia, Senhor, a cada dia, o Seu cuidado se renova, Senhor, a cada dia. Pai, eu sei que existem, Senhor, meu Pai, entre nós identidades deturpadas, Senhor, deturpadas pela história, deturpadas pelo passado, pela dor, pela angústia, pela mágoa, ressentimento, falta de perdão. Senhor, mas o Senhor pode, Pai, a exemplo daquilo que o Senhor fez com Jacó, nos transformar em príncipe e em princesas. O Senhor pode, Pai querido, Pai amado, nos dar uma nova identidade no Teu trono, Senhor. E é isso que nós clamamos, Senhor. Pai, essa identidade, Senhor, meu Pai, não vai vir por mérito, porque eu tenho certeza, Senhor, meu Pai, Jacó não foi merecedor. Não foi merecedor. Foi graça. Foi graça. Senhor, ninguém recebeu nada por mérito, Senhor. Sempre foi graça. Ah, se não fosse a Sua graça para conosco. Por isso, Senhor, escreve em nossas vidas um novo nome, uma nova história, a começar por mim.
Alcança, Senhor meu Pai, essa tua igreja aqui agora, Pai. E muda, Senhor, histórias, Pai. Existem promessas, Senhor meu Pai. E nós sabemos da tua fidelidade. Pai, que nós experimentemos, Senhor, a confiança do teu senhorio. Faz isso, Senhor, porque nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém.